O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Amém. Muito mais felizes são aqueles que ouvem, escutam a palavra de Deus e a põem em prática. É um louvor à sua mãe, que o trouxe ao mundo do seu ventre e também o amamentou. Em seu colo santo, Jesus certamente, ao lado de José, seu pai adotivo, aprendeu as coisas mais importantes a respeito do seu povo, da sua fé, para depois, então, ele mesmo realizar ainda mais a revelação completa da pessoa do Pai, que é um Pai amoroso e escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu amado Filho, essa mãe que Jesus nos entregou também na cruz. Eu vou pedir licença a vocês para ler aqui uma exortação apostólica do Papa São Paulo VI, que foi um daqueles que então nós escutamos ao início da celebração, foi visitar esse local da aparição da Virgem Maria em Portugal, Fátima, e que hoje então nós recordamos os gestos de carinho dessa mãe querida. Então peço a vocês licença, porque é uma exortação, claro, bastante bonita, melhor do que uma homilia minha, né? Ouçamos então o nosso São Paulo VI. Por ocasião das cerimônias religiosas que têm lugar nestes dias em Fátima, Portugal, em honra da Virgem Mãe de Deus, onde acorrem numerosas multidões de fiéis para venerar o seu coração maternal e compassivo, desejamos mais uma vez chamar a atenção de todos os filhos da Igreja para o inseparável vínculo que existe entre a maternidade espiritual de Maria e os deveres que têm para com ela os homens resgatados. Julgamos ser de grande utilidade para as almas dos fiéis considerar duas verdades importantes para a renovação de toda a vida cristã. A primeira verdade é esta: Maria é mãe da Igreja, não só por ser mãe de Jesus Cristo e sua íntima colaboração na nova economia da graça, quando o Filho de Deus nela assumiu a natureza humana para libertar o homem do pecado mediante os mistérios da sua carne, mas também porque brilha a comunidade dos eleitos como admirável modelo de virtude. Depois de ter participado do sacrifício redentor do seu filho, de maneira tão íntima que mereceu ser por ele proclamada mãe não somente do discípulo João, mas seja consentido afirmá-lo do gênero humano inteiro. Por este, de algum modo representado pelo discípulo, ela continua agora no céu a desempenhar a sua função materna de cooperadora no nascimento e desenvolvimento da vida divina em cada um dos homens remidos. Mas de que modo coopera Maria no crescimento da vida da graça nos membros do corpo místico de seu Filho? Antes de tudo, pela sua oração incessante, inspirada por uma ardentíssima caridade. A Virgem Santa, de fato, gozando embora da contemplação da Santíssima Trindade nos céus, não esquece os seus filhos que caminham, como ela caminhou,
na peregrinação da fé. Pelo contrário, contemplando-os em Deus e conhecendo bem as suas necessidades, em comunhão com Jesus Cristo, que está sempre vivo para interceder por nós, dele se constitui advogada, auxiliadora, amparo e medianeira. No entanto, a cooperação da Mãe da Igreja no desenvolvimento da vida divina nas almas não consiste apenas na sua intercessão junto do Filho. Ela exerce sobre os homens remidos outrora influência importantíssima e do exemplo, segundo a conhecida máxima: as palavras movem, os exemplos arrastam. Realmente, tal como os ensinamentos dos pais adquirem maior eficácia quando são acompanhados pelo exemplo de uma vida conforme as normas da Santa Igreja, assim também a suavidade e o encanto das excelsas virtudes da Imaculada Mãe de Deus atraem irresistivelmente as almas para a imitação do divino modelo, Jesus Cristo, de que ela foi a mais perfeita imagem. Mas nem a graça do Divino Redentor, nem a poderosa intercessão de sua e nossa Mãe espiritual poderiam conduzir-nos ao porto da salvação, se a tudo isso não correspondesse a nossa perseverante vontade de honrar Jesus Cristo e a Virgem Mãe de Deus com a fiel imitação de suas sublimes virtudes. É, pois, dever de todos os cristãos imitar religiosamente os exemplos de bondade que lhes deixou a Mãe do Céu. É esta a segunda verdade sobre a qual nos agrada chamar a vossa atenção. É em Maria que os cristãos podem admirar o exemplo que lhes mostra como realizar com humildade e magnanimidade a missão que Deus confiou a cada um neste mundo, em ordem à sua eterna salvação e à do próximo. Uma mensagem de suma utilidade parece chegar hoje aos fiéis da parte daquela que é a Imaculada, a toda santa, a cooperadora de seu Filho, na restauração da vida sobrenatural das almas. A santa contemplação de Maria incita-os, de fato, à oração confiante, à prática da penitência, ao santo temor de Deus. E recorda-lhes com frequência aquelas palavras com que Jesus Cristo anunciava estar perto o reino dos céus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho, bem como a sua severa advertência: se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Exortamos, então, todos os filhos da Igreja a renovar pessoalmente a sua própria consagração ao coração imaculado da Mãe da Igreja e a viver este nobre ato de culto com uma vida cada vez mais conforme a divina vontade, em espírito de serviço filial e devota imitação à sua celeste Rainha. Assim seja, né? Mais feliz é quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Assim fez a nossa Mãe do Céu, a qual daqui a pouco, mais uma vez, como nos exortou São Paulo VI, renovaremos a nossa consagração para imitar-lhe os exemplos e as virtudes.